Seven Wonders é um jogo de 3 a 7 jogadores que dura sempre 3 rodadas, aqui chamadas de eras. Os jogadores jogam cartas simultaneamente para desenvolverem suas cidades, criando estruturas e ampliando sua cultura, política, comércio, habilidades científicas e militares. Ao final de cada era, os jogadores entram em guerra com seus vizinhos e no final da terceira era, o jogador mais poderoso, ou seja, o que tiver mais pontos de vitória, será o grande vencedor. Hoje vamos aprender a jogar o clássico Seven Wonders. Separe as cartas das 3 eras em 3 baralhos. Para cada era, separe as cartas de acordo com o número de jogadores e fique apenas com as cartas que têm um número menor ou igual ao número de jogadores da mesa. Devolva as cartas não usadas para a caixa. No baralho da terceira era, pegue todas as cartas roxas e sorteie um número de cartas equivalente ao número de jogadores mais 2. Mantenha-as viradas para baixo e junte-as com as demais cartas da Era 3. Devolva as cartas roxas que sobrarem para a caixa. Agora embaralhe cada baralho de Era separadamente e coloque-os virados para baixo no centro da mesa. Agora cada jogador recebe aleatoriamente ou escolhe um tabuleiro de maravilha e o coloca na sua frente, escolhendo também que lado do tabuleiro vai usar naquela partida, o lado do dia ou o lado da noite. Em suas primeiras partidas, é aconselhável que você comece sempre jogando com o lado do dia. Depois, quando já estiverem acostumados com o jogo, vocês podem misturar como vocês quiserem. Cada jogador recebe então 3 moedas. Coloque as moedas restantes ao alcance de todos. Coloque todas as fichas de conflito militar também no centro da mesa. E estamos prontos para começar. No início de cada era, pegue o baralho daquela era, embaralhe ele mais uma vez e distribua 7 cartas para cada jogador. Cada era tem sempre 6 turnos e todo mundo joga ao mesmo tempo. Primeiro, cada jogador escolhe uma carta da sua mão e a coloca fechada na sua frente. Quando todos tiverem escolhido uma carta simultaneamente, os jogadores podem usar sua carta escolhida para construir a estrutura da carta, ou para construir um estágio da sua maravilha, ou poderá simplesmente descartá-la para receber 3 moedas da reserva. Então, todos passam as cartas restantes da sua mão para o seu vizinho, na direção indicada no verso das cartas daquela era. As cartas que você receber do seu vizinho formarão sua mão para o próximo turno. No sexto e último turno de cada era, você receberá uma mão com apenas 2 cartas do seu vizinho. Escolha uma para usar e descarte a outra virada para baixo, no centro da mesa. Existem 7 tipos de cartas de era, cada uma de uma cor. Cartas marrons concedem recursos comuns, como argila, minério e madeira. Cartas cinzas, recursos raros, vidro, tecido, papiro. Azuis representam sua cultura e concedem pontos de vitória no final da partida. Amarelas trazem vantagens comerciais e riquezas. E as guildas roxas concedem pontos de vitória no final da partida. Vermelhas aumentam sua força militar e as verdes representam avanços científicos da sua civilização. Se quiser construir a estrutura da sua carta e colocá-la em sua área de jogo, deverá pagar o custo indicado no canto esquerdo da carta, sobre a arte. Algumas cartas não possuem custo algum para serem baixadas. Outras exigem um pagamento em moedas para o banco, ou um custo em recursos que você já produza na sua frente. Cada símbolo de recurso de uma carta só poderá ser gasto uma vez por turno. Se você não tiver recursos suficientes na sua frente para construir uma carta ou um estágio da sua maravilha, poderá comprar os recursos que faltam dos seus vizinhos exatamente à sua direita ou à sua esquerda e deverá pagar para eles 2 moedas por cada recurso que quiser usar. Ele ainda poderá usar o recurso dele normalmente no seu turno. Começando na segunda era, certas cartas têm uma condição de construção gratuita representada por um símbolo de encadeamento. Se você já tiver uma carta construída na sua frente com o mesmo símbolo do canto superior direito, você poderá construir essa nova carta gratuitamente. Para construir um dos estágios da sua maravilha, pague apenas o custo indicado no seu tabuleiro de maravilhas, correspondente a esse estágio. Coloque a sua carta virada para baixo, debaixo do tabuleiro.
Agora, o efeito deste estágio está disponível para você até o final da partida. Você deverá sempre construir os estágios da sua maravilha da esquerda para a direita, mas poderá construí-los a qualquer momento da partida. Ou seja, poderá construir um estágio a cada era ou todos na mesma, ou um na primeira e os outros 2 na segunda, tanto faz. Mas tenha em mente que quanto mais cedo você tiver construído a sua maravilha, mais cedo poderá usufruir dos benefícios de cada estágio. Cada era termina com a resolução de conflitos militares. Conte todos os símbolos militares nas suas cartas e em seu tabuleiro de maravilha, para determinar a sua força militar. Então, compare a sua força total com seus vizinhos à direita e à esquerda. Para cada vizinho, se suas forças forem iguais, nada acontece. Se a sua força for menor, você pega uma ficha de derrota militar, que vale menos 1 ponto no final da partida. Agora, se a sua força for maior, pegue uma ficha de vitória militar correspondente à era atual, na era 1, 2 ou 3. Após a resolução militar, a era termina e vocês podem começar a próxima era. No final da resolução da terceira era, a partida termina. E você pode pegar a sua caderneta para começar a marcar a pontuação de cada jogador. Começando em ordem, todos somos seus pontos dos estágios construídos das suas maravilhas. Mais 1 ponto para cada 3 moedas que tiver. Mais a sua pontuação militar, positiva ou negativa. E pontos de vitória conquistados com cartas azuis de cultura. Algumas cartas amarelas de comércio ou roxas de guildas concedem ainda pontos conforme descritos nas cartas. E verifique ainda quantos símbolos idênticos ou diferentes você tem em suas cartas verdes de ciência e consulte a tabela para ver quanto que vale a sua coleção de cartas verdes. O jogador com maior pontuação será o grande vencedor de Seven Wonders. Mas se houver empate, o jogador mais rico, ou seja, que tiver mais moedas na sua frente, será o grande vencedor. Se ainda assim persistir o empate, os jogadores compartilham a vitória. Seven Wonders é um jogo de construção de civilizações com um sistema de draft de cartas muito dinâmico, que faz com que todos joguem sempre ao mesmo tempo. As partidas são rápidas e cheias de interação, realmente um dos meus clássicos favoritos. Se você curtiu esse vídeo, manda já ele para o seu amigo e marca logo a próxima partida de Seven Wonders. Não deixe ainda de seguir a Mundo Galápagos em todas as redes sociais, porque tem sempre muita novidade chegando. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, galera! Tchau, tchau!